Amém? É muita alegria que eu sinto no coração ver os irmãos de volta, né? Sejam bem-vindos, outro irmão. Que essa palavra venha dar sentido na sua e na nossa vida, mais compreensão espiritual daquilo que Deus tem de melhor para cada um de nós. A palavra de Deus fala em 2 Coríntios 3:3, porque já é manifesto que vós sois carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E nós não somos como Moisés que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus Cristo. Essa carta escrita a Coríntios por Paulo, ela fala da lei do Antigo Testamento, a lei de Moisés, a lei que Deus tinha dado para cada um de nós. Para você compreender o novo, você tem que entender um pouco do velho, porque todos estão interligados à palavra de Deus. Quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, Ele permitiu que o homem fosse tentado, e a partir daquele momento que o homem comeu do fruto proibido, ele se tornou isso que nós somos. Só que agora nós conhecemos os dois lados da moeda, o bem, e conhecemos também o mal. Mas para que a gente viesse a entender esse sentido de que Deus estava nos mostrando o caminho, porque quando Caim matou o seu irmão Abel, ele ainda não tinha o entendimento do que ele estava fazendo, era o mal. Por isso, naquele momento, a palavra de Deus fala que Deus coloca um sinal na sua testa. Porque Caim, quando matou o seu irmão, ele teve medo que acontecesse o mesmo com ele. A mesma coisa acontece nos dias de hoje, quando alguém faz uma atrocidade. Ela não se arrepende, ela fica com medo. E o medo não transforma você. O medo não faz você ser transformado. Olhar para dentro de você e saber que você fez uma coisa errada e sentir remorso. O que faz essas coisas acontecerem no nosso coração é a palavra, é a transformação. E aí você se arrepende de verdade, quando você coloca o Senhor Jesus dentro do seu coração. Aí você é justificado, e depois você é trabalhado através da palavra, para você crescer espiritualmente, amando o seu próximo, amando a pessoa que às vezes tem raiva de você, amando aquelas pessoas que atiram pedra. A palavra de Deus pede para você orar por elas, está lá em Mateus 5. Então tudo isso vai contra aquilo que os nossos pais, as nossas famílias que não tinham conhecimento da palavra, o mundo nos ensina. Então, a partir do momento que você crê e tem fé, você passa a andar nesses caminhos. Aqui Paulo, que tinha o conhecimento
porque ele já tinha apanhado por causa da palavra, injustamente, mas que continuou sempre naquele caminho, andando para frente, porque o homem que anda com Deus, o povo de Deus, só anda para frente. Se você notar, quando Deus coloca aquele povo no deserto, aquele povo não volta para o Egito, porque Deus já tinha fechado aquela porta. Era dali para frente, tendo conhecimento no deserto, porque no deserto você pode levar o melhor carro, você pode levar a melhor joia, você pode levar a sua carteira cheia de dinheiro, mas no deserto isso não vai te trazer benefício nenhum, porque no deserto você não tem o que comprar, no deserto a gasolina acaba, no deserto a comida acaba. Aquele povo tinha levado do Egito o seu alimento, mas a palavra de Deus fala que com 45 dias, o alimento que eles tinham levado do mundo acabou. E aí você no deserto, sem alimento, você tem que clamar a Deus de coração. É por isso que nós só somos verdadeiros com Deus quando estamos na dificuldade. Porque na dificuldade é que a gente olha para Deus e fala com Ele, e Ele ouve e nos responde. Esse é sempre o intuito da igreja. Porque é na igreja que você é batizado, é na igreja que você conhece o Deus que nos fortalece. Porque Jesus é o dono das igrejas, é o noivo, e Ele virá para buscar cada um de nós. A palavra de Deus fala lá em Marcos 2, ela fala assim, Marcos 2:13. Marcos 2. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa desse, também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos os que tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. A partir do momento que você olha no seu coração e vê que você precisa do Senhor Jesus, porque somos pecadores, Ele começa a tratar e trabalhar na vida nossa, de cada um. Quando Ele colocou aquele sinal na testa de Caim, porque tinha matado o seu irmão, ele ficou com medo, e o Senhor colocou o sinal para que ninguém fizesse mal a ele, porque Deus é justo. Ele ainda não tinha esse conhecimento. Quando Deus tira o seu povo do Egito e coloca no deserto para andar com Ele e saber o verdadeiro sentido da palavra, conhecimento, que não é aquilo que o mundo oferece para você, aquilo que o mundo oferece sempre vai perecer, é perecível. Você pode observar, você compra um celular hoje, amanhã ele já não vale nada, eles já estão colocando 3 câmeras que eles querem te vender. E a pessoa que não tem o conhecimento da palavra e olha no mundo, vai se embarcando nisso, que não tem fim. Na verdade tem fim, né? Acaba, começa de novo, acaba, começa de novo. E a palavra de Deus continua salvando almas. Mas você tem que ter fé, abrir o seu coração. A palavra de Deus fala em Mateus 6, que nem Salomão vestiu como veste os lírios do campo, que com o tempo o povo queima, perde o seu valor, o povo joga e queima tudo. Mas a palavra de Deus, ela está sempre nos fazendo crescer, transformando nossas vidas.
Esse Levi aqui é Mateus, que escreveu o primeiro livro. Jesus estava na casa dele. Na casa dele não, Jesus chamou ele e foi com os publicanos, junto com eles, os pecadores. Para a gente encontrar, ter um verdadeiro encontro com o Senhor, nós temos que primeiro ser pequenos, humildes. Saber que Deus tem todo o conhecimento para libertar e transformar nossas vidas. Sempre vai ter o tempo dele, porque a partir do momento que você começa a andar com Deus, Ele guia os seus caminhos. Jesus Cristo ia ser morto por mim e por você, Ele já sabia disso, e continuou no seu ministério, nos 3 anos de ministério. Por isso Ele teve que curar tantas pessoas, mostrar que Ele tinha o poder, e tem o poder de nos salvar, mas você tem que ter fé para ter essa compreensão da palavra, que transforma, que fortalece. Então, nesse momento aqui, os publicanos, os saduceus falando para Jesus: por que você está comendo com os pecadores? Eles estavam olhando para eles, mas não estavam olhando dentro dos seus corações. Porque quando Deus deu a lei para cada um, lá no deserto, aquela lei mostrou o pecado das pessoas. Não cobiçarás a mulher do próximo, não roubarás, não matarás. E ele dava a lei e o castigo, porque se você der só a lei e não der o castigo, as pessoas continuam vivendo do jeito que vivem. Porque se você notar hoje, as pessoas não dão muita importância para aquilo que é a palavra de Deus. Porque hoje existe a justiça. Existem coisas que na lei não pode ser feita, que é pecado, e na justiça não dão a mínima importância. Porque se você adulterar na palavra, é pecado. E se você tiver o conhecimento, Deus cobra de você. Mas se você estiver no mundo e adulterar, o mundo não está nem com a sua vida. Pode fazer o que você quiser, se você quiser dirigir, né? Desde que você não atropele ninguém. Então existe uma diferença das leis dadas por Deus e daquilo que o homem foi criando a partir desse momento, que vai contra a palavra de Deus. Em Êxodo 34, 10, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 34, 10. Êxodo 34, 10. Êxodo 34, 10. A palavra de Deus fala assim: então disse: eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo esse povo em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faz contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei de diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Guarda-te que não faça concerto com os moradores da terra onde has de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares transtornareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis. Aqui o Senhor tinha acabado de dar a segunda lei, né? A primeira, Moisés chegou, o povo já tinha feito bezerros de ouro, aí Moisés quebrou as tábuas da lei, e aí o Senhor castigou o povo, e o Senhor fez as outras tábuas, escreveu nelas. E ele está falando aqui, ele fez um concerto com o povo, ele faz um concerto conosco. Se vocês andarem no meu caminho, eu dirijo vocês, eu guio vocês, eu ando junto com vocês. E quando a gente faz aquilo que agrada a Deus, Ele transforma nossas vidas. É lógico que vai ter dificuldade, é lógico que vai ter momento difícil, sempre vai ter momento difícil. Porque se Deus começar a guiar a nossa vida e não colocar dificuldade, como que você vai saber que você está sendo transformado? Porque se Deus te tira do mundo, coloca na sua palavra e deixa você ali tranquilo, você vai falar assim: olha, não está acontecendo nada, né? É por isso que Ele pega você do mundo e põe no deserto. E no deserto, é no deserto que a gente cresce.
Quanto tempo nós estamos aqui pregando a palavra nesse lugar? Glória a Deus, eu agradeço a Deus. Por quê? Porque dificuldade me faz crescer, a dificuldade faz cada um de nós crescer. Quando você está lutando por um trabalho, por alguma coisa, pela sua família, você não luta com unhas e dentes. Se o seu filho estiver doente, ou se o seu filho estiver com algum problema químico, ou sei lá, bebida, drogas, você não vai lutar para tirar ele daquilo. A mesma coisa, coloca Deus na frente e fica firme com ele para você ver se ele não tira, porque ele anda junto com você. Ele anda junto com você. É colocar dentro de você o próprio Espírito de Deus. Esse é o verdadeiro tesouro que está na palavra, não que o mundo oferece. E não preocupa com as coisas do mundo. Se Deus quiser levantar para colocar a sua igreja para fazer ela crescer, Ele faz, da maneira dele. Eu não me preocupo. Estou debaixo do telhado, adoro ficar aqui. Eu sei que a presença do Senhor está aqui no meio de nós. Mas tem que ter fé. Continuar orando, jejuando. Aqui Deus falou para esse povo, porque esse povo ia entrar na terra que Deus estava dando para eles, a terra prometida. Eles tinham que lutar pela terra. Você não luta no trabalho? Para fazer faculdade, você não teve que lutar? Você não teve que ficar lá, andando, entrar dentro de ônibus, chegar lá, voltar, aquilo que é cansativo, é cansativo. E para Deus, qualquer coisinha já, não. Para Deus é que você fala assim: eu vou de qualquer jeito. Você acha que eu já não resmunguei por causa do inglês? Só botou para fazer inglês. Os outros até ricos: você vai fazer inglês, está doido? Eu não faço a mínima ideia, mas o Senhor sabe. E quando eu começo a enfraquecer, eu oro para o Senhor, Ele vem e me fortalece de novo. Porque é assim que Ele faz na nossa vida: dá coragem, fortalecimento. Assim como Ele fez com Abraão. Sai da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não sabe nem para onde que era, mas ele foi porque teve fé, teve vontade. Ele ouviu a voz de Deus e guardou ela no coração. Deus está falando aqui. Ouça a voz dele, coloca no seu coração e cresce mais um pouquinho e se fortalece espiritualmente. A gente, quando começa, a gente não conhece nada mesmo. Eu achava que ia ser ministro de louvor. Eu estou pregando a palavra. Eu estou pregando a palavra. Talvez não seja como muitos que pregam a palavra, mas eu estou fazendo a minha parte. Cada dia eu aprendo um pouco na humildade do Senhor, e Ele me mostra o caminho e fala através da gente, e continuamos assim, sendo fortalecidos pela palavra. Tudo que é bom não dá trabalho para conseguir. Tudo que é verdadeiro não dá trabalho para conseguir. Você não tem que lutar. A palavra é a mesma coisa, é a joia, é o tesouro. Você tem que lutar por isso. Continua buscando e o Senhor vai revelando para cada um de nós. E ainda fala para esse povo. Ele fez um conceito com esse povo, falou assim: se vocês forem fiéis comigo, eu serei fiel com vocês até o fim. Mas o que acontece lá em Jeremias? Quando você chega em Isaías, Jeremias, o Senhor já está até o pescoço com o povo. 500 anos ele teve paciência com esse povo. Tudo que ele falou para esse povo, a primeira geração ainda ouviu, mas aí a segunda já não ouvia, a terceira já não ouvia, já achava que não tinha saído do deserto, saído do Egito, do mundo, que Deus não tinha feito isso na vida dele. Foi através desse povo que andou no deserto que essa palavra chegou até aqui onde nós estamos. Porque teve gente como Josué, como Moisés, como Arão, que teve coragem e continuou lutando para essa palavra chegar até aqui. E depois veio Paulo, apanhou, levantava, levava pedrada, caía, ele levantava de novo, glorificava a Deus e continuava andando. E às vezes levamos uma pedradinha de nada e já o mundo acabou. Não acabou não, ainda não, mas está chegando a hora. Então antes que essa hora chegue e nós não estejamos preparados, prepare. Na oração, no jejum, fala com Deus, e você vai ver se Deus não responde você. Quando você pensar que não, Ele responde, Ele fala com você do jeito que você imaginar. Você nem imagina. A palavra de Deus fala, teve uma parte aqui com Eliseu, Deus falou através do vento, um ventozinho calmo. Cada um Ele falou de uma maneira diferente. Com Moisés era nas nuvens, e assim por diante. Como que você quer que Deus fale com você? Fala aí no seu coração: Senhor, fala comigo aqui agora, eu quero ouvir a sua voz, eu
quero que o Senhor me mostre que a sua palavra tem poder de curar, de transformar, de fortalecer, me fortalece, transforma a minha vida, me guia assim como você tem guiado eles. Aos irmãos que estão conosco, o irmão Júlio, está aqui firme, vento, o trem vai cair, mas ele está aqui. Está chovendo, está tempestade, está aqui. A irmã Elisângela, minha esposa, a Vitória, a irmã Josi, então, irmão Pedro, então é assim, é um passo, depois outro passo, não preocupa com quando vai chegar, a gente não deve preocupar quando vai chegar a bênção, você tem que preocupar que cada dia já é uma bênção na nossa vida, saber que Deus existe de verdade e nos guia. Esse povo aqui tinha certeza disso, esse povo viu mais milagre que todo mundo, viu o mar abrir, andou no deserto, caiu o maná, a roupa que eles andavam durante 40 anos, o sapato, o solado continuava o mesmo, a roupa não perecia, e Deus falando com esse povo, mas chega lá na frente, aquilo que o Senhor falou que não era para fazer, eles começaram a fazer, esses mesmos deuses que o Senhor falou aqui, mas os seus altares transtornareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis. No final eles estavam adorando tudo isso aqui. Sabe o que eles não estavam fazendo? O fim da picada que eu falo, o final de tudo que eles estavam fazendo, eles estavam sacrificando seus filhos, igual sacrificava o povo que sacrificava para Moloque seus filhos, estava sacrificando seus filhos dentro do tempo de Deus. Aí o Senhor falou, aí também não, né? Aí também agora o negócio pegou. Ele falou, agora é 70 anos no cativeiro, na pancada que vocês vão ficar. Dividiu a tribo, 10 do sul, 10 do norte, 10 do sul, 2 do sul, perdão. E as tribos, as 2 tribos que sobraram, que foram para a Babilônia, eram as tribos dos filhos de José. Aquele José que ficou preso, aquele José que os seus irmãos quiseram matar, foi jogado no poço, que passou por todas aquelas dificuldades e atrocidades, mas continuava firme com Deus. E assim nós também temos que fazer. Eu sou feliz, eu sou alegre, eu sei que de vez em quando a gente passa dos limites, porque nós somos humanos, mas aí a palavra vem e nos transforma de novo, e a gente continua, sempre firme na palavra. A palavra de Deus fala lá em João 8:17, João 8:17. Amém? João 8:17. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Porque a lei, ela dava o castigo: não cometerás adultério, não roubarás, não matarás. E quando a pessoa fazia aquilo, vinha o castigo, e o castigo era a morte. Então a lei, ela trazia a morte. O salário do pecado é a morte. Por quê? Porque Jesus ia morrer por mim e por você lá na frente. Então nós temos que agradecer a Deus só de nascer na época da graça e estar aqui hoje reunido. Porque daqui uns tempos, e está pertinho, o Senhor Jesus está voltando para levar o seu povo, para levar a sua igreja, e você poder entrar nela e falar assim: eu sou, fazer que nem Josué, eu e minha casa servimos ao Senhor. Josué, em toda aquela dificuldade que passou, andou com aquele povo, ele tinha coragem para entrar no começo, mas o Senhor falou: não, você vai ter que andar com esse povo. Porque quando os que não tiveram coragem de perecer no deserto, porque o deserto ele serve para crescimento e ele serve para o caboclo ficar lá também. Se você não tiver fé, você fica preso lá no deserto, você morre lá. Mas se você tiver fé, você passa por ele. Você tem que passar por ele,
Para ser transformado, você tem que ser transformado no deserto. E aquele povo vem e fala, pela lei nós temos que matar ela. O que nós fazemos? Vamos meter pedra aí, cada um de nós aqui, já estamos cada um com a pedra aqui, né? O Senhor Jesus olhou, pensou, né? Conhece todas as coisas, onisciente, onipresente, onipotente, e ele com uma palavra, ele liberta aquela mulher de ser morta, apedrejada. E aí ele fala assim para aquele povo: aquele de vocês que nunca tiver tido um pecado, atira a primeira pedra nela. Aí eles olharam para dentro do coração, né? Porque a palavra de Deus, ela serve para isso, a gente olhar dentro da gente. E a gente vê que a gente também, para a gente chegar até aqui, foi porque coisas erradas aconteceram na nossa vida, mas nós somos lavados pelo sangue do Senhor Jesus. E agora temos que andar em frente, obedecendo a palavra. Então só vi as pedrinhas caindo, uma a uma. E todos foram embora. E aquela mulher, que ia ser apedrejada pela lei, recebe uma oportunidade agora, pela graça, que é o Senhor Jesus. A nova aliança. A nova aliança. Em Romanos 7,12, a palavra de Deus fala assim, Romanos 7,12. Romanos 7,12. 7,12. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Porque a lei que Deus deu, ela é espiritual. Nós somos carne, pecadores. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então, através da lei, o pecado ele sai para fora. A pessoa passa a conhecer agora que ela é pecadora. Foi por isso que o Senhor colocou um sinal na testa de Caim, porque ele não tinha dado a lei para ele. Esse povo agora conhecia a lei. Porque quando o Senhor Jesus viesse, morresse, ressuscitasse e falasse: anda comigo agora que vocês serão salvos, eles já tinham esse conhecimento, porque Deus mostra para nós tudo. Em Mateus 4:1-3, a palavra de Deus fala assim, Mateus 4:1-3: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então você vê, quando Jesus foi batizado, olha o que acontece na vida dele. O Espírito Santo o guia no deserto. Quando o povo sai do Egito, o Espírito de Deus guia aquele povo no deserto. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos protege das ciladas do inimigo. Ele nos mostra. Você vê que através só da lei o povo não conseguia salvação. Precisou de Jesus, que metade era homem e metade era Deus. Ele tinha as duas genealogias, né? Ele era Deus e homem ao mesmo tempo. Mas para ele nos salvar, ele teve que abrir mão de que era Deus e ser simplesmente homem. E o Senhor faz aquilo com ele, que faz com cada um daqueles que crê verdadeiro na palavra. Quando você é batizado, você recebe o Espírito Santo. Agora vamos continuar andando no deserto, está vendo? Jesus batizou e pá, no deserto. E ele reclamou? Não reclamou não. Continuou lá firme. Só lá no finalzinho, quando ele ia bater nele, chicote, aqueles negócios que a palavra de Deus fala lá em Isaías, que ele ficou com o rosto todo deformado, tanto apanhar por causa de mim e de você. Mas ele deu aquela enfraquecida assim, ele orou com o Senhor, orou. E aí o Senhor fortaleceu de novo, ele catou a cruz e falou: agora vamos embora, que o negócio agora é firme. Então é assim que nós temos que ser, firmados na palavra. E aí o que acontece lá na frente? Chegando-se ele, o tentador, disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Quando o diabo falou isso para ele, estava falando só para ele? Não, o Espírito de Deus estava junto. Aí o Senhor foi respondendo tudo na palavra, porque a palavra tem poder para nos libertar, transformar, curar, fortalecer nossas vidas. Mas tem que ter fé no coração. E para finalizar, a palavra de Deus fala lá em João 21, a palavra de Deus fala assim, João 21,
21. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos. Jesus já tinha ressuscitado depois do terceiro dia. Então, se você não acreditar nisso, fica difícil. Você tem que abrir o coração e saber que cada palavra dessa que está escrita aqui é verdadeira. Verdadeira. E a partir desse momento, Deus começa a guiar a sua vida. Não preocupa com coisas materiais. Preocupa com a salvação. Porque Deus tem o melhor para cada um de nós aqui nessa terra, mas tem o momento dele, não o nosso. Para aquele povo receber a terra prometida, levou tempo. 40 anos eles tiveram que andar no deserto. O problema maior foi que depois que eles receberam a terra, ficou tudo tranquilinho, bonitinho, parou de jejuar, parou de falar com Deus, porque no deserto tem que reclamar toda hora, está faltando água, o senhor, pá, água nele. Ah, tem comida aqui não, o senhor, pá. Ah, mas só pão, mas manda outra coisa, aí codorna. O povo reclamava, falava com Deus. Mas depois cada um construiu sua casinha, bonitinho, ficou todo mundo ali, né, tranquilo, parou de falar com Deus. E quando você para de falar com Deus, o que acontece? O diabo vem chegando pertinho, vai ajeitando ali, aí já pega alguém que não tem o conhecimento da palavra, que é do mundo, e já coloca perto de você, e aí vai te levando para o mau caminho. Então tem que estar sempre buscando, jejuando, orando. Aí ele não chega nem perto, ele nem chega, vou lá não vai dar certo não. Faz igual Jesus, né? Jesus chegou e pensou, está sozinho, né? Falou, transforma essas pedras, aí o Senhor já, pá, a palavra nele. E tem mais um aí. O Espírito de Deus estava com o Senhor Jesus. E ao mesmo tempo era o Senhor Jesus. Estavam juntos Simão e Pedro, Tomé, chamado diz Natanael, que era de Canaã, na Galileia. E os filhos de Zebedeu e outros dois de seus discípulos. Olha que maravilha. Disse Simão Pedro, vou pescar. Disseram eles, também nós vamos contigo. Então você vê por que Jesus escolheu Pedro. Porque Pedro tinha voz ativa. Quando ele falava, eu vou fazer isso, o povo acompanhava ele. Pedro falou assim, eu não vou saber esse negócio de pregar a palavra, esse treino, não vou mexer com isso não, eu vou pescar, que eu ganho mais. E aí ele falou assim, pô, já saiu tudo junto, vamos também. Disse Simão Pedro, vou pescar, papapá. Foram e subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. Será por quê que não pegaram nada? E sendo já de manhã, Jesus apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam, não. Eles não sabiam que era Jesus que estava lá, né? E ele disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podia tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, que era João, né? Mas Jesus amava Pedro, que não era Pedro. É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, já se tirou aquelas camisas, já pulou dentro d'água, já saiu nadando, que Pedro era doido, né? Pedro era doido, mas ele tinha fé. E os outros discípulos foram com o barco. Logo sentaram em terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhe Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheio de 155 grandes peixes. E aí lá na frente o Senhor fala assim, e depois de ter jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta-se meus cordeiros. E tornou a dizer a segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse, apacenta as minhas ovelhas. Aí na terceira vez o Senhor Jesus fala para ele assim, você me ama do mesmo jeito que eu amo vocês? Você me ama daquela mesma coragem de dar sua vida por cada um deles? Aí Pedro começou a chorar naquele momento, porque Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, e ele tinha negado Jesus ao lado de uma fogueira, e nesse mesmo momento o Senhor Jesus fez um concerto com ele também ao lado de uma fogueira.
Porque nesse momento, o Senhor Jesus transformou a fé dele, fortaleceu ela de novo, assim como nós, aqui, ouvindo essa palavra, que tem poder para curar cada um de nós, amém? E eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus, que essa palavra continue fortalecendo os irmãos e cada um de nós, continue assim, irmão, continue voltando. Às vezes Deus não fala com você hoje, porque o seu coração ainda está meio fechado, você ainda não tem aquela discernimento da palavra, mas continua voltando e voltando e voltando. Uma hora o Senhor quebra as correntes, vai pum, e aí Ele fala contigo, você sai daqui doidinho. Fala, não acredito, não, o mundo é assim? Não é possível. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus, amém? Amém? Quem precisa de oração? Então eu convido a amada igreja